para todas as faixas etárias da igreja, tanto idosos quanto jovens, né? A ele mesmo, Paulo disse: seja você um exemplo em tudo, use as palavras certas, para que ninguém tenha aquilo que acusar, para que ninguém possa acusar você de nada. E nesses últimos dias, irmãos, nós temos percebido que está existindo muitas doutrinas, muitas teorias, muitas formas de pensar. Estão pegando a palavra do Senhor, simples e objetiva, estão criando vários métodos, né, irmãos, de se chegar a Deus. Mas nós sabemos que Jesus Cristo, Ele é o único caminho. Sabemos que tão somente só por Ele é que nós conseguimos nos achegar a Deus. E nesta noite eu queria falar um pouco sobre algumas doutrinas que têm assim surgido. E como está escrito no livro de Mateus 24, que surgirão falsos cristos, que farão tais proezas, tais maravilhas, que se possível for, enganarão até mesmo os escolhidos, irmãos. Então somente na palavra do Senhor nós temos firmeza, somente na palavra do Senhor nós temos base, estamos alicerçados. A Bíblia também fala sobre alicerçar a vida, as nossas vidas, sobre um alicerce firme, sobre a rocha firme, que é Jesus Cristo. E de uma coisa é certa, irmão, somente pela palavra do Senhor, somente meditando na palavra do Senhor, que nós conseguiremos esta tal firmeza. Primeira doutrina que eu quero falar para os amados aqui, muita coisa aqui, irmãos, mas eu vou resumir, vai dar tempo. Livro de Marcos, capítulo 7, versículo 6. Louvado seja Deus. Se os amados quiserem abrir, para nós confirmarmos o que está escrito. Louvado seja o nome de Jesus. Estou um pouco gripado, mas a garganta não está aqui muito boa, mas queremos dar continuidade nessa noite. Marcos capítulo 7, versículo 6 até o 9, diz assim, irmãos: Jesus respondeu: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês, ele escreveu assim: Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas, como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. Arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Com estes versículos, irmãos, com esta demonstração do nosso Jesus, eu quero falar um pouquinho sobre a doutrina de homens. É o que tem se instalado mais, irmãos, no meio da igreja, no meio evangélico. São homens que deixam de pregar a palavra do Senhor, são homens que deixam de instruir ao povo a adorar a Deus, e agora passam a servir a sua própria moda, a sua própria maneira, ou seja, criam suas próprias formas, né? Não dá para entrar a fundo em algumas doutrinas, mas nós temos visto que homens têm deixado de adorar a Deus, têm deixado de levar o povo a um evangelho cristocêntrico, ou seja, com Cristo no centro de tudo, e têm se colocado eles mesmos no centro do evangelho. Nós temos visto aí por último aí esse escândalo que aconteceu aí, né? Um certo pastor de uma certa igreja foi atacado, né? E ali agora até mesmo, irmãos, estão usando agora a camisa deste pastor, né, suja de sangue, dizendo que está curando, né, o sangue deste pastor. Mas nós sabemos tão somente que o único sangue que teve o poder, que é poderoso para curar, para salvar, para libertar, foi o sangue de Jesus. A Bíblia não diz em momento algum que homem algum teria este poder, ou que Jesus Cristo daria esta autoridade a alguém mais, irmãos.
A Bíblia diz que somente o sangue de Jesus é que foi suficiente. Necessário foram, a Bíblia diz que em outras maneiras foi necessário que ele padecesse muitas outras vezes. Desde a primeira Páscoa, que o Senhor mandou que os judeus ali realizassem no Egito, muitos cordeiros eles foram mortos, simbolizando a Cristo. O sangue tinha que ser aspergido nos umbrais daquelas casas, como um sinal, porque o anjo da morte passaria por ali. Mas aonde tivesse o sangue do cordeiro, não tocaria, queridos. Então é necessário nós entendemos uma coisa, amados: somente o sangue de Jesus é poderoso. Somente no sangue de Jesus é que há salvação, é que há libertação para o seu povo. Não há por que nós acreditarmos em nada disso, irmãos. O apóstolo Paulo ele disse que se ainda um anjo viesse pregar outro evangelho que não fosse este, o evangelho de Jesus, o evangelho da cruz, evangelho de renúncia, evangelho onde somente o poderoso é Deus, onde somente o caminho é Jesus, o apóstolo Paulo ele diz que seja anátema, que ele seja o que, irmãos? Maldito. Então não podemos crer em tudo que nós observamos aí, irmãos. Eu creio que os irmãos já ouviram falar, se não viram diretamente, já ouviram falar neste acontecido. Mas uma coisa é certa, queridos: quando o crente está firmado na palavra do Senhor, quando ele conhece, quando ele busca o entendimento da palavra do Senhor, a sã doutrina é única, Jesus é a sã doutrina, mas esses ventos de doutrina já não nos podem mais levar, já não nos deixam embaraçados, irmãos, porque nós temos a certeza de que somente Jesus ele é o caminho, somente o sangue de Jesus é que é poderoso para curar, para libertar. Então nós temos essa certeza, queridos, e nada pode tirar essa certeza. Mateus também vem dizendo no seu capítulo 15, os mesmos versículos 6 e 9, esses mesmos versos, essa mesma demonstração que Jesus disse, o evangelista Mateus, ele também retrata. Da mesma forma que Marcos, ele fala sobre estes homens, os escribas, os fariseus, Mateus também fala. Então é necessário que nós observemos, irmãos. É necessário que nós nos afastemos de tudo isso, que pode assim nos tirar da comunhão com o nosso Deus. A Bíblia também fala sobre uma doutrina de demônios. Esta é bem clara, irmãos. Esta é bem clara e é bem enfática. João capítulo 10, versículo 10 diz que o inimigo das nossas almas ele veio somente matar, roubar e destruir. Então a função dele é essa: é matar, é roubar e é destruir. Mas mesmo assim nós vemos que muitos ainda têm enveredado por este caminho. Não sei se é caminho de facilidade, porque eu não conheço os seus métodos, mas nós sabemos uma coisa: através da morte de Jesus Cristo, antigamente era necessário um sacrifício, mas hoje, depois da morte de Jesus Cristo, hoje a graça sendo revelada a nós, porque até então era um mistério em oculto, o apóstolo Paulo também diz isto, mas foi revelada aos seus servos. A Bíblia diz que agora nós temos contato direto com o Pai. A Bíblia diz que então somente não é mais necessário sacrifício nenhum, não é mais necessário derramamento de sangue, não é mais necessário que o sacerdote vá até o Santo dos Santos, porque o véu do templo foi rasgado. Hoje nós temos livre acesso, queridos. Hoje nós temos assim, a porta está aberta. Nós só temos que prostrar nossos joelhos. Nós só temos que clamar a Jesus. Nós só temos que buscar ter intimidade com Ele, ter conhecimento da sua palavra, andar de acordo como foi lido aqui, como o apóstolo Paulo ele disse a Tito: seja um exemplo em tudo, para que ninguém ache espaço, ache alguma brecha para dizer, como muitos já dizem por aí: eu quero ser crente, como este crente. Nós já ouvimos muito essa expressão, mas graças a Deus que Jesus deixou a sua palavra, deixou a bússola que nos direciona, deixou aquilo que é necessário para que nós conheçamos e prossigamos em conhecer a Ele, como o profeta Oséias diz. Então, queridos, nós achamos base em tudo para responder essas doutrinas, ou essas vãs doutrinas. Nós achamos base na palavra do Senhor.
para jogar por terra qualquer doutrina que se levante a não ser a doutrina da palavra do Senhor, a não ser a doutrina santa, que diz que o crente ele tem que seguir os mandamentos do Senhor, que diz que o crente ele tem que ser como foi feito, porque a Bíblia diz que nós somos gerados, e o Senhor nos diz, e o Senhor, em uma reunião, creio eu, imagino eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então eu creio neste Evangelho, queridos, que diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não no poder, porque sabemos que o poder é dele, ele não divide o seu poder com ninguém. A glória também é dele, ele não divide com ninguém. A exaltação é dele, a majestade é dele. Mas nós temos a capacidade de amar o nosso irmão, nós temos a capacidade de perdoar o nosso irmão, nós temos a capacidade, aí sim nós vamos dizer: somos a semelhança e a imagem de Cristo. Nós temos essa capacidade, queridos. Jesus disse que se nós crescêssemos, nós faremos ainda proezas maiores do que as que Ele fez. Mas para isso é necessário nós estarmos firmados na palavra do Senhor, buscando a cada dia mais conhecê-lo. Nós precisamos cuidar, amados, da sã doutrina. Louvado seja Deus. 1 Timóteo, amados, capítulo 4, versículo 15, nos diz assim: Timóteo capítulo 4, versículo 15. Alguns estudos que dizem que Paulo, ele foi tão íntimo de Deus, amados, que até mesmo alguns dos seus pensamentos Deus revelou a ele. Alguns dos seus pensamentos Deus revelou a Paulo. E já tem pregadores por aí, eu não sei se já viram, eu não vou citar o nome de um pregador renomado, famoso, que diz que Paulo estava errado quando ele fala sobre um homem, que diz Paulo que a sua carne tinha que ser entregue a Satanás, para que o espírito fosse salvo. O que Paulo estava dizendo, irmãos, não é que era para matar aquele homem chamado Alexandre. O que Paulo estava dizendo é que a sua carne, o velho homem, tinha que ser realmente sepultada, deixada de lado, entregue realmente a quem é devido, porque a natureza pecaminosa não vem de Deus. Não é verdade? Sabemos que foi reflexo do pecado de Adão. Mas tudo aquilo que vem para destruir, tudo aquilo que vem para tirar a comunhão do crente, irmãos, não vem de Deus, vem do nosso inimigo. Então o que Paulo estava dizendo é que aquele homem, ele tinha que se converter, ele tinha que deixar as suas práticas, deixar de persegui-lo. Há um verso aqui que nós vamos ler daqui a pouco, que Paulo fala sobre este homem. Então Paulo disse: olha, que ele seja entregue a sua carne, o seu velho homem. E já tem pregadores aí dizendo que Paulo estava errado ao dizer isso, né? Que Paulo tinha sido muito duro, Paulo tinha sido muito cruel. E na verdade o que nós vemos é que Paulo era íntimo de Deus. Paulo, ele tinha base, irmão. Se ele estava dizendo isso, eu creio que ele tinha base para dizer esta afirmação. Vamos ler aqui, irmãos. Nós temos que cuidar da sã doutrina. Vamos ler do 14. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14 e versículo 15. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu, quando os profetas da igreja falaram, e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Então nós vemos que Timóteo, ele foi ungido, ele recebeu de Deus. Paulo está dizendo a Timóteo: não se descuide, não deixe que ninguém introduza em sua mente outra coisa, outro ensinamento, outra forma de pensar. Pense desta mesma forma, porque foi Deus quem lhe deu. O 15 diz assim, irmãos, pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto. O 16 diz: cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam.
Então isso Paulo está dizendo a Timóteo, que ele tinha o poder de influenciar, irmãos, tanto para o bem quanto para o mal. Muitos adquirem conhecimento, muitos adquirem sabedoria, mas não é a sabedoria que vem de Deus, não é o conhecimento que vem de Deus. Eles estudam a palavra, é muita coisa, irmãos. Já apareceu até um pastor aí que ele diz que acha base na Bíblia que ele pode ter mais de uma mulher, né? E ele prega desta forma e ele ensina na sua igreja desta forma. Creio que ele se embasa nos tempos antigos, né? E até hoje ainda tem lugares que é permitido isso. Mas nós sabemos que Jesus ele disse que o homem seria feito para uma mulher e uma mulher para um homem, e não mais, né? O que passasse disso seria adultério. E nós vemos que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: cuide, meu amado, cuide do que você ensina, cuide daquilo que você passa para os teus servos, para aqueles que irão estar ao seu lado, porque eles serão direcionados, eles terão as suas vidas direcionadas pelo que você vai ensinar. E quando nós temos este cuidado, irmãos, de buscar na sua palavra, porque ela é a fonte inesgotável, é do Senhor que vem toda a sabedoria, é do Senhor que tem toda a ciência, Ele dá ao homem a medida que Ele quer, queridos. E isso não está limitado para quem é obreiro, para quem é pastor, não, queridos. Se você dobrar os seus joelhos, se você buscar, se você pedir a Deus a direção, se você pedir a Deus o discernimento, a sabedoria, Ele tem, amados, em sobra para mim, para você, para toda a igreja. Então nós só devemos o quê? Estar sempre mantendo o nosso contato com Deus, buscando a sua presença, buscando a sua face. Muitos só buscam as suas mãos, somente aquilo que Deus pode fazer, não é verdade? Muitas coisas Deus fez, mas buscando a face do Senhor dá o sentido de intimidade, dá um sentido de buscar algo mais além daquilo que nós já temos. Deus ele já nos deu a vida, Ele nos fez. Agora busquemos a sua face, queridos. Entremos em intimidade com o Senhor. Busquemos além daquilo que os nossos olhos veem, além daquilo que o nosso entendimento humano limitado é capaz de perceber, queridos. Porque muitas vezes nós alcançamos um patamar, um grau elevado e ali paramos. Não buscamos mais. Não nos damos mais o trabalho de nos derramar na sua presença, de buscar reconhecer a grandeza do nosso Deus, e assim Ele nos retribui, amados. Eu digo isso porque um processo difícil que nós passamos. Quando eu saí do ministério que eu congregava para cá, eu necessitava evoluir, amados, porque às vezes nós estacionamos, chegamos a um certo lugar e ali nós paramos, não crescemos mais, estagnamos. E era necessário que eu enfrentasse novos desafios, era necessário que eu enfrentasse, tivesse novas experiências. E ali o Senhor me permitiu sair do ministério ao qual eu congregava e permitiu que eu estivesse aqui na Tabernáculo de Cristo hoje. Mas isso eu não vejo como desmerecendo o meu ministério, o ministério que eu congregava antes, não. Eu vejo o Senhor permitindo situações, são graus, são experiências que o Senhor nos dá. E isso nós temos que entender, amados. A Bíblia diz no livro de Ezequiel 47, se eu não me engano, ele fala sobre a torrente de águas purificadoras. E ele fala que ali o Senhor tinha um côvado nas suas mãos, eu esqueci o nome, mas é uma ferramenta de medir. Me fugiu a memória do nome do... Não é um prumo, também não é uma trena, é outra... Querite, eu esqueci, irmãos. Eu vou buscar aqui e vou dizer para os amados neste instante. Ele tinha uma trena, né? Um instrumento para medir, uma ferramenta de medir. E a Bíblia diz que ele mediu 1000 côvados e ali as águas lhe davam nos tornozelos. Isso diz que ele começou a andar, espiritualizando para as nossas vidas. Ele começou a caminhada. O crente começou a caminhada. A Bíblia diz que agora ele mediu mais 1000 côvados e ele adentrou mais um pouquinho. É um cordel de medir isso.
Mas tinha outro nome que eu esqueci agora. Né? Então a Bíblia diz que agora ele mediu mais 1000 côvados e andou, e as águas agora lhe davam nos tornozelos. Isso o crente já vai se aprofundando na presença do Senhor. Isso o crente já vai sentindo um pouco mais. A Bíblia diz que agora ele mediu mais 1000 côvados e as águas já davam no seu ventre. Isso fala de intimidade, queridos. Isso fala de algo mais profundo. E é necessário que nós busquemos a sua presença, a sua face mais profundamente. E a Bíblia diz que agora mediu mais 1000 côvados e ali já não dava mais para andar. Ali ele tinha que mergulhar e tinha que se deixar levar pelas mãos do Senhor. Isso fala de dependência. E nós, sendo o povo de Deus, já não dependemos mais do Senhor. Parece que já não dependemos mais de Deus, né? Parece que é o Senhor que depende da sua igreja. Mas não, queridos. Deus ainda ele é o mesmo. Deus ele não mudou. A Bíblia diz que ele ainda continua sendo o mesmo desde a antiguidade. Ele é o mesmo que trabalha em prol daqueles que nele esperam. Então que nós tão somente venhamos assim a afirmar os nossos pés, queridos, e venhamos ter certeza a cada dia do Deus ao qual nós servimos. Louvado seja Deus. A Bíblia também diz, amados, que nós devemos nos afastar das falsas doutrinas. Ainda no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, o verso 9 e 10. Louvado seja Deus. Vamos ler aqui, irmãos, no capítulo 1, versículo 9, versículo 10. Rapidamente, que os tempos já não nos esperam mais. Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas para as pessoas corretas, mas para os criminosos e ateus, os que praticam o mal, e para os que não respeitam a Deus nem a religião, são feitas também para os que matam os seus pais, e para outros assassinos, e para os imorais, os sequestradores e mentirosos, os que dão falso testemunho, e para os que fazem qualquer outra coisa. E isto é contra o verdadeiro ensinamento. Então, amados, nós vemos que nós devemos nos afastar de todo e qualquer ensinamento contrário da palavra do Senhor. Nós devemos perceber, nós devemos buscar do Senhor, louvado seja Deus, o discernimento. Ainda que em 2 Timóteo agora, irmãos, capítulo 4, no versículo 3. Capítulo 4, versículo 3 de 2 Timóteo. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Era como os profetas ali que rodeavam Acabe e Jezabel, né? Que só diziam o que eles queriam ouvir. Se era uma correção, eles não tinham coragem de passar, né? Se é que eles recebiam algo de Deus, eles na verdade eram profetas de Baal. Mas na verdade o que o versículo está dizendo é que este tempo já chegou, queridos. Muitos já procuram alguém ou um determinado lugar, vamos dizer assim, que só diga facilidades, só pregue facilidades, só diga aquilo que eles querem ouvir, né? Pode estar de qualquer forma, pode fazer qualquer coisa, pode andar de qualquer forma, você não deve obrigação, não deve respeito a ninguém, você não tem compromisso com nada. E muitos dizem assim: meu negócio é com Deus. Mas como é que você tem negócio com Deus e não tem negócio com quem Deus deixou na terra para que lhe direcione? Então nós temos que ter cuidado, queridos. Nós temos que observar bem, pedir discernimento a Deus, porque discernimento só vem dele, só vem da parte do Senhor.
Somente Deus é quem esclarece. A Bíblia diz que por conta do amor dele deixar derramado em nossos corações, Romanos 5, não me lembro o versículo, diz que nós não somos confundidos. Nós não somos confundidos porque, queridos, Jesus ele já deixou tudo esclarecido na sua palavra, bem fácil, para nós apenas buscarmos, nós apenas absorvermos a sua palavra e não nos deixarmos levar por estes ventos de doutrinas que se encontra aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14. Diz assim, ó. Efésios capítulo 4, versículo 14 diz assim, ó: então não seremos mais como crianças arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras por meio delas levam outros para caminhos errados. Então, irmãos, isso não é algo que o irmão Alex quis trazer hoje, não. Verdadeiramente existe estes falsos ensinadores que se aproveitam daqueles que não têm tanto entendimento, daqueles que na verdade, irmãos, não é necessário nem ter tanto entendimento, não é necessário nem ter curso teológico, nem nada disso. A Bíblia em si, quando nós conhecemos, quando nós buscamos a sua palavra, a Bíblia diz que estamos fundamentados nele, que é a rocha. E se nós sabemos disso, como eu já citei a questão da camisa do cidadão que estão dizendo que está curando, quando nós sabemos que somente o sangue de Jesus é que é poderoso, nós não vamos entrar por esta porta, irmãos. Nós não vamos aceitar este evangelho que está sendo pregado. Nós vamos simplesmente observar a palavra do Senhor e contestar e dizer: não é isto que a minha Bíblia diz. Não é isto que Jesus deixou para que eu seguisse, para que eu aprendesse e para que eu passasse para os meus irmãos. Então é necessário, queridos, nós estarmos sempre buscando cuidar da sã doutrina e teremos como resposta, irmãos, a firmeza na sua presença. A doutrina também, irmãos, traz comunhão com Deus. Para encerrar, Salmo 51, o verso 10. Louvado seja Deus. Salmo 51, verso 10. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não expulses de mim não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Então, amados, a doutrina do Senhor, ela causa em nós a comunhão. E é necessário nós termos comunhão para nós percebermos o Espírito Santo falar aos nossos corações. É necessário nós estarmos sempre, irmãos, estar em contato com Ele, buscando assim a tua face, pedindo a Ele que esclareça os nossos caminhos, que direcione as nossas vidas, porque é Ele quem direciona, irmãos. É Ele quem nos instrui. É Ele quem nos dá a fortaleza e a certeza daquilo que nós precisamos saber. Agora, para encerrar, Mateus 7 e 28. Eu já disse isso 2 vezes, não foi? Mateus 7 e 28. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 7, versículo 28. Agora é para encerramento. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Então, amados, a autoridade é de Jesus.
Esse povo estava aqui impressionado porque Jesus não falava de outro homem, de